Programa Mensageiros do Evangelho. Criação e apresentação de Wagner Maciel. Neste Evangelho nós descobrimos o poder de Deus. Na palavra Deus se manifesta. Na palavra nós conhecemos a natureza de Deus. Na palavra nós descobrimos os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. E na palavra nós descobrimos que alguém morreu na cruz para nos perdoar. E há salvação para mim e para você. Talvez você esteja neste momento, nem sabe o porquê está ouvindo esta mensagem, mas Deus quer falar ao teu coração, Deus quer mudar a tua história, como foi louvado neste último louvor a qual nós ouvimos. Por quê? Porque Deus tem um propósito, e Deus, quando escolhe alguém, Deus não se engana. Deus, pelo contrário, quando Ele tem um propósito, Ele cumpre este propósito. Porque nesta mesma palavra, no Evangelho a qual Paulo diz não se envergonhar, o Evangelho de Cristo, nós vamos descobrir que nós, ainda pecadores, Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu e você éramos pecadores. Eu e você necessitávamos da graça e da misericórdia de Deus. Então Jesus Cristo, a qual era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, desceu do céu, morreu na cruz, pagou o preço por mim e por você, para que nós não fôssemos mais escravos dos nossos pecados. E esta passagem a qual nós fizemos a leitura, que Paulo diz que não se envergonha deste Evangelho, porque Paulo sabia que o Evangelho de Deus é verdade. Paulo sabia que o Evangelho de Deus se cumpre. Neste mesmo Evangelho vai nos falar que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, quando esta palavra é ministrada, o próprio Deus fala ao nosso coração. E diz que há nesta palavra, há neste Evangelho, que Evangelho significa boas novas. Assim como é o nome deste programa, Mensageiros do Evangelho, Mensageiros de Boas Novas. E Deus tem nos chamado e tem nos escolhido para este último tempo, para levar esta notícia alvissareira e dizer que há salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Há mudança de vida, há mudança de história. Você não precisa ficar escravo do seu pecado. Você não precisa ficar, talvez, escravo dos remédios, da depressão. Você não precisa ficar escravo da angústia e da ansiedade. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da presença de Deus. Você precisa do Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que nos faz olhar para nós mesmos e ver que nós não somos nada. Como o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Precisa estar ligado na videira. Se não estiver ligado na videira que é Cristo, nós não podemos fazer nada. A nossa força é pouca, nós somos falhos, somos pequeninos. Talvez nós pensamos assim, eu tenho dinheiro, esta é a minha segurança. Eu tenho poder, esta é a minha segurança. Eu tenho saúde, esta é a minha segurança. Mas e o dia que tudo isto faltar? O dia que você descer à sepultura, porque ninguém é eterno, ninguém vive para sempre. Qual será o seu destino? Será o céu? Será o inferno? Você está no tempo da oportunidade. E a palavra vai nos relatar que salvação, vida eterna com Jesus, é apenas através do conhecimento do Evangelho. E precisamos crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E ainda nós vamos descobrir que Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você pode dizer, eu tenho a minha religião, eu estou bem com Deus, mas realmente você tem crido em Jesus Cristo? Você talvez possa estar dizendo assim, eu creio em Jesus Cristo, mas a palavra nos relata o Evangelho que Paulo diz não se envergonhar, que aquele que ama Jesus, aquele que diz crer em Jesus, guarda os seus mandamentos. Aquele que ama Jesus segue as suas palavras. Jesus diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus ainda nos relata assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como está teu coração? Está cheio de amargura, está cheio de rancor, está cheio de tristeza? Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ele veio ao mundo.
E no Evangelho vai também nos relatar que além de ele vir para nos salvar, ele está preparando o lugar para vir novamente nos buscar, para que onde nós estivermos, onde ele estiver, nós estejamos também. E não vai ser por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Vai ser para toda a eternidade. Talvez eu possa fazer uma pergunta para você nesta tarde. Dizer, você quer passar a eternidade no céu ou no inferno? Você vai dizer com certeza no céu. Mas para nós chegarmos ao céu, nós precisamos amar as coisas de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos olhar para o Evangelho e ver que esta palavra é viva e eficaz. E ela transforma a nossa vida. Nós precisamos levar uma vida de arrependimento, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração a Deus. Nós precisamos levar uma vida de adoração. Porque esta mesma palavra diz: em tudo dai graças, seja no dia bom, seja no dia mau. Ou seja, aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Cristo, ele leva uma vida, por mais que leve uma vida cheia de tribulação, de lutas, de angústias e de tristezas, mas ele nunca será abalado, porque ele sabe que a sua vida não termina aqui. A sua vida não termina ao descer à sepultura. A sua vida apenas começa para uma vida eterna em Cristo. E vida eterna, salvação, apenas por meio de Jesus Cristo e nada mais. Talvez você diga assim: eu tenho a minha religião e não abro mão. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, se você não crer em Jesus Cristo, não há outro meio de salvação, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Salvação apenas em Jesus Cristo. E Paulo ainda nos fala para nós completarmos esta mensagem. E quando nós descobrimos o poder de Deus e a justiça de Deus, quando através do Evangelho nós descobrimos as maravilhas de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus para mim e para a sua vida, nós nos perguntamos assim: como posso fazer parte desta tão grande salvação, destas promessas? Como posso fazer parte deste plano, deste propósito de Deus? E a palavra vai nos revelar que é de fé em fé, é pela fé. E a Bíblia também nos relata, porque a palavra de Deus é completa, ela não deixa brechas para nada, que a fé vem apenas por um meio: pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve do Evangelho, mais o seu coração é encharcado pelo amor de Deus, mais você descobre a verdade, mais você descobre os planos de Deus, mais você descobre que Deus é poderoso, mais você descobre que Deus pode todas as coisas. Jó já falava: Senhor, eu bem sei que tudo podes. A palavra nos relata que para Deus não há impossível. Se aquilo para o homem é impossível, para Deus não há. A palavra vai nos relatar que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, que o seu nome é sobre todo nome, que ele tem poder nos céus e na terra. A palavra vai nos relatar que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. E quando nós descobrimos isto, nós queremos participar destes propósitos e desta vontade de Deus. E aí a palavra nos diz que é pela fé, porque no justo não significa que com as suas atitudes você seja justo. Você é justificado pela morte de Jesus lá na cruz, porque hoje o pecado não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus, porque mesmo Paulo diz: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. A vida eterna em Jesus, o justo viverá pela fé. Se você quer participar desta tão grande salvação, só tem um caminho: crer no Senhor Jesus Cristo. Crê nele e será salvo não somente tu, mas tu e a tua casa. E as promessas não serão apenas para a tua vida, mas para toda a tua descendência, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para todas as tuas gerações. Você permanece firme, as bênçãos de Deus te alcançam, a palavra de Deus chega ao teu coração, mas aquilo que você recebe não fica só para você. Deus vai, através da sua vida, alcançar outras vidas. Deus vai, através daquilo que você recebeu, do Evangelho que adentrou ao seu
coração, do Evangelho que vai transformar a sua vida e a sua história, vai transformar também a vida daqueles que estão ao redor da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta tarde a palavra que eu quero deixar ao seu coração: o Evangelho é boas novas, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é deixar as velhas atitudes, os vícios, as situações ardilosas e viver intensamente os propósitos de Deus e a sua vontade. Viver segundo o que a palavra nos orienta, viver segundo o que Jesus nos ensina.